Pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? Falar um pouquinho sobre padrões de herança e quais são os tipos de padrões de herança que a gente tem. O primeiro padrão de herança que a gente vai falar é a herança monogênica, tá? Ou monohibridismo. Significa o quê? Você tem um par de alelos, né? E esse um par de alelos vai ser responsável por uma característica. É o que a gente estava vendo até agora, tá? Então, no caso, um exemplo é o albinismo tipo 1, né? O albinismo é a ausência da melanina na pele, né? Então, aqui a gente pode ver uma japonesinha, né? Uma criança japonesinha, ela tem o olho claro, né? Todos os pelinhos dela são descoloridos porque ela não tem a presença de melanina, tá? Então, você tem um par de genes, né? Um par de alelos, no caso, que determina uma característica que é a ausência da pigmentação, né? A ausência da melanina. O primeiro caso é a dominância completa, que é o que a gente estava vendo até agora, né? Que o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos, na verdade, é manifestado por um gene dominante. Aqui é só um exemplo, né? Não vamos pegar a coloração das flores como um caso de dominância completa, que é mais para fins didáticos, tá? Você tem, por exemplo, uma flor vermelha, azão, né? A característica vermelha é uma característica dominante e vamos imaginar que a característica branca é uma característica recessiva, né? Então, se você tem um azão vermelho, né? Um azinho branco, você vai ter um azinho vermelho, né? Lembra do quadro de Punnett? A gente tem ali vermelho, né? Azão, e a gente tem ali o branco, azinho. Vamos fazer o quadro de Punnett, né? Azão, tanto faz se você escreve azão duas vezes, né? Os gametas, ou uma vez só, já que eles são iguais. Azão, azinho, né? Azinho. Aqui outro azinho. Azinho. Ou seja, 100% azinho, tá? Então, se é uma característica dominante, o que acontece? O heterozigoto terá o mesmo fenótipo que o homozigoto azão. Então, aqui, azão vermelho, azinho vermelho também. Dominância completa. A dominância completa, você pode ter a herança da doença ou da característica recessiva ou dominante. Quando ela vai ser recessiva? Quando o gene que vai determinar a característica, ele for um gene recessivo. Por exemplo, o albinismo. A característica do albinismo acontece quando o gene é azinho. Quando o indivíduo for azão ou o indivíduo for azinho, essa pessoa não será albina. Ela só será albina quando ela tiver o azinho. Já na dominância completa, a gente pode ter também a herança dominante, o que significa o quê? Que a característica, ela vai se expressar na dominância, né? É o caso da doença de Huntington, né? Indivíduos azão e azinho serão portadores da doença de Huntington. Indivíduos azinho, né? Ou seja, recessivos, que serão normais. Então, a característica da doença de Huntington se manifesta, né, na dominância, ou azão ou azinho, que é diferente, por exemplo, do albinismo que a gente viu no caso anterior, que é a característica da doença manifesta em homozigose recessiva, ou seja, azinho. Depois que vemos dominância completa, teremos a dominância incompleta. O que seria? O fenótipo do heterozigoto não é o mesmo do fenótipo do homozigoto dominante. O fenótipo do heterozigoto, ele será um intermediário dos dois fenótipos, do dominante e do recessivo. Então, como é que era na dominância completa, que anteriormente a gente viu? A flor, por exemplo, vermelha, né? Aqui, como eu falei, é só um exemplo didático, tá? Azão,
uma flor branca azinho, azinho, teremos 100% azão, azinho, que terá o mesmo fenótipo do azão, azão, uma vez que azão domina o azinho, o vermelho domina o branco. Isso na dominância completa. Agora temos a dominância incompleta, que é o quê? Você tem um azão, azão, cruza com azinho, azinho, dará o quê? 100% azão, azinho. Mas o fenótipo desse azão, azinho, na dominância incompleta, é intermediária aos dois fenótipos. O fenótipo dominante e o fenótipo recessivo. O que é intermediário o vermelho e o branco? Seria o rosa, tá? E é por isso que aqui teria coloração rosa em vez de vermelha. Então, é o caso, por exemplo, da flor boca de leão, tá? É uma flor, não sei se vocês conhecem. Então, flores vermelhas, elas são dominantes. Aqui eles colocaram R, mas como eu falei, você pode colocar A, B, Z, né? Então, o vermelho seria o dominante, Rzão, Rzão, o branco, o recessivo, Rzinho, Rzinho. E o cruzamento do Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho vai dar 100% Rzão, Rzinho. Mas no caso, não é vermelho, é rosa, que seria um fenótipo intermediário dos dois. E por isso que a gente chama de dominância incompleta. Outro exemplo é a cor da pena das galinhas da raça andaluza, né? Você tem galinhas brancas, tem galinhas pretas, né? E o cruzamento delas vai dar galinhas azuladas, tá? Cinza azuladas, que seria o intermediário, tá? Da cor branca com a cor preta. É um cinzento azulado. O que está acontecendo aqui? Vocês devem estar vendo aqui, né? Cruzou-se duas galinhas, um galo e uma galinha, né? Cinzento azulado, tá? Então, a gente sabe o quê? Galinha branca, né? Eu gosto de usar a letra A, você usa qual letra você quer, tá? Azinho, azinho, tá? Galinha preta, azão, azão, tá? Vai dar 100% azão, azinho, que seria a galinha com plumagem cinza azulada, tá? Pegou-se um galo e uma galinha com a plumagem cinza azulada, ou seja, pegou azão, azinho e cruzou com outro azão, azinho, tá? Então, quando você faz o quadro de Punnett, o que você tem, né? Por exemplo, aqui uma galinha e aqui um galo. Vai ter uma galinha ou um galo, tanto faz. Azão, azão, outro azão, azinho, outro, ó, esse azinho e esse azão, azão, azinho. Sempre a gente coloca a letra maiúscula na frente, tá? E azinho, azinho. Então, esse daqui, azão, azão, vai ser o quê? Vai ser uma galinha com plumagem preta. Essa daqui, uma galinha com plumagem branca, ou um galo, né? E esses dois aqui, plumagem cinza. Então, de 4 possibilidades, azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 2 são em cinza. Então, a gente pode dizer que é 50% da possibilidade, tá? De 4, uma vai ser preta. 1 em 4, 25%, ok? E de 4, uma vai ser branca. Então, 25% de probabilidade da galinha nascer branca do cruzamento de duas galinhas cinzentas. Então, vimos dominância completa, dominância incompleta, e agora vemos a codominância, tá? Significa que você tem o azão, azão, você tem o azinho, azinho, e aí o fruto deles vai dar o azão, azinho. Então, aqui, por exemplo, você tem uma vaca branca, uma vaca marrom, e o azão, azinho seria o quê? Vaca branca e marrom. Não seria uma vaca marrom claro, por exemplo, tá? Não, teria o fenótipo do pai e o fenótipo da mãe.
Então, o que acontece em algumas vacas, né? Você tem o branco, você tem o vermelho, e aí você tem o ruão, né? Que seria o quê? O vermelho, que não é um vermelho, é um marronzinho avermelhado, né? E o branco, tá? Não é o intermediário, são os dois, tá? Então, aqui, pessoal, um resuminho até aqui. Dominância completa, dominância incompleta e codominância. Dominância completa, o heterozigoto apresenta o mesmo fenótipo que o homozigoto dominante, tá? Dominância incompleta, o heterozigoto apresenta o fenótipo intermediário dos dois homozigotos, tá? Tanto dominante quanto recessivo. E a codominância, o heterozigoto apresenta tanto o fenótipo do dominante quanto o fenótipo do recessivo. Agora, a gente estava falando sobre herança monogênica, né? Que você tem um par de alelos que determina uma característica. Também temos outros tipos de herança, como é o caso da pleiotropia. No caso da pleiotropia, um par de genes condiciona várias características, tá? Até agora a gente estava vendo o quê? Um par de gene condiciona uma característica, cor do olho, tipo de cabelo, etc e tal. Agora, um par de gene condiciona várias características. É o exemplo da síndrome de Marfan, tá? A síndrome de Marfan, que é uma herança dominante, ou seja, quem tem essa síndrome ou é azão-azão ou azão-azinho, tá? Ela tem vários sintomas. Apesar de ser um gene só, um par de genes, ela tem várias características. Uma delas é aracnodactilia. Aracno, aranha. Os dedos são longos e finos, parecendo pernas de aranha, tá? Tem defeitos nos ossos, nos olhos, no coração, no pulmão. A dentição também, ela é prejudicada. Então, são vários fenótipos, não é um fenótipo, um tipo de cabelo, ponto. Não, aqui tem formação dos dedos, defeito nos ossos, nos olhos, no coração, nos pulmões, nos dentes. São vários fenótipos que eles são alterados devido a um par de genes. E quando um par de genes altera várias características, a gente chama isso de pleiotropia. Também temos aqui uma herança que a gente chama de alelos letais. Alelos letais, o que significa? Que um alelo, o que significa? Que um determinado alelo afeta a sobrevivência daquele portador, tá? Causando a morte, tá? Pode ser dominante ou recessivo, tá? E vocês vão entender melhor nesse caso, tá? Cor, pelagem de certas espécies de rato, tá? Você tem, por exemplo, um azão-azinho amarelo e um azão-azinho amarelo, tá? Eles vão se cruzar. Lembra? Vamos fazer aqui de novo? Azão-azinho versus azão-azinho. Então, vai lá, quadro de Punnett, azão, azinho, azão, azinho. Vai dar o quê? Azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 tá? Isso vocês vão fazer milhares de vezes. O que acontece? Quando você olha, em vez de você encontrar 4 descendentes, você sempre encontra 3 descendentes, tá? Em vez de ser 3 amarelos, né, sendo um azão-azão e 2 azão-azinhos, e um agute, no caso o azinho-azinho, tá? Nesse caso é o recessivo, você encontra 2 amarelos e um agute. Por quê? Porque é um caso de gene letal. Quando o indivíduo é azão-azinho, esse azão-azinho, ele é demais, ele é forte demais e ele causa a morte, tá? Desse indivíduo. Então, o que acontece? Você não tem indivíduos azão-azão. Por quê? Porque ele, ou os pais abortam, ou ele morre prematuramente, tá? Então, você só tem indivíduos heterozigóticos e, nesse caso, o homozigoto recessivo. Isso se a característica fosse dominante, tá? Se a característica fosse recessiva, aí você teria o azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, e aí, sim, o azinho-azinho é que seria o gene letal. Tanto faz, pode acontecer no gene letal
ser dominante ou o gene letal ser recessivo. Então aqui a gente tem um caso de alelo letal, né, para deixar mais claro, que é o que acontece na espécie humana. É um tipo de danismo que a gente chama de acondroplasia. Então você pode visualizar aqui, né, a menininha, parece uma bonequinha, né, a anã, que é um caso de acondroplasia. E o que acontece? Indivíduos normais são... Aqui eles colocaram D, tá? Tanto faz, é o que eu falei, você pode usar a letra que você quer. São Dzinho, Dzinho. Indivíduos acondroplásicos, que é o caso da menina, é Dzão, Dzinho. O embrião que tem esse Dzão, Dzão não vai chegar a nascer porque a mãe vai abortar, pelo fato de ser um alelo letal. E outro exemplo que a gente tem aqui é o caso de alelos múltiplos. O que significa, tá? Até agora, o que a gente tinha visto? Um par de alelos, né? Herança monogênica, por exemplo. Uma característica, um fenótipo, né? Tá? Também vimos aqui a pleiotropia. O que era? Um par de alelos para várias características, tá? E agora vamos ver os alelos múltiplos. O que é? Vários tipos de par de alelos que você pode ter para uma característica. Nesse caso que a gente está vendo aqui do lado é a pelagem de coelhos, tá? Então, o que pode acontecer, né? A gente tem aqui 4 tipos de pelagem de coelho. A chinchila, que é a cinza, né? B, o agute, também a gente chama de selvagem, é um marronzinho. C, o Himalaia, que é um branquinho com essas extremidades pretas, escuras. E D, o albino, que é o coelho branquinho, tá? Geneticamente, como é que é originado esse tipo de coelho? Temos aqui 4 tipos de gene, tá? O C, o CCH, o CH e o C, tá? O C, ele vai determinar o agute, também chamado de selvagem. Por que todos C? Porque todos são para a pelagem do coelho, então escolheram C, tá? O CCH é para chinchila. Tudo bem? O CH é o Himalaia. E esse C, na verdade é um Czinho minúsculo, é o albino. E existe uma relação de dominância, tá? Esse C maior é o agute, é mais dominante. Depois o segundo mais dominante é o chinchila. Depois o terceiro mais dominante é o Himalaia. E por último é o albino, ou seja, o albino, o Czinho, ele não domina ninguém, tá? Então vamos pensar aqui o agute, né? O agute a gente viu que é o mais dominante. A gente viu que para as características sempre é um par de genes, o que veio da mãe e o que veio do pai. Então, quais são os genótipos que o agute poderia ter? Sempre ter o gene do agute. Mas como ele é o mais dominante de todos, tanto faz o segundo alelo, né? Pode ser outro alelo de agute, ou pode ser um de chinchila, pode ser um do Himalaia, ou pode ser o do albino, tá? Desde que você tenha um gene para o agute, né, para o selvagem, que é o mais dominante, ele vai dominar todos os outros. Então, tanto faz se ele vai ser homozigoto ou heterozigoto. No caso, se tiver um gene para agute, sempre será agute, tá? O chinchila, que é o cinza, ó, o chinchila é o segundo na ordem de dominação. Ou seja, se ele tiver com o gene de agute, ele vai ser agute, tudo bem? Mas se ele não tiver com o gene de agute, é ele que vai dominar. Então, como será um chinchila, a pelagem de chinchila? Tem um gene para chinchila e outro gene para chinchila? Ou tem um gene para chinchila e um gene para o Himalaia, uma vez que o chinchila domina o Himalaia, né? Ou um gene para chinchila
e um gene para albino, tá? O Himalaia, que é esse aqui, né? Ele é o terceiro na ordem de dominância, né? Então, o que que acontece? Para esse Himalaia, ou ele pode ter 2 genes para Himalaia, ou ele pode ter um gene para Himalaia e um para albino, já que o albino é o último. E para ser albino, ele é o mais recessivo de todos, né? Então, se ele tiver um para albino e tiver outro para qualquer outra coisa, ele vai ser qualquer outra coisa. Então, para ele ser albino, ele tem que ser necessariamente Czinho, ou seja, ter os 2 genes para albino. Por último, é só para vocês saberem a diferença entre característica genética hereditária, congênita e adquirida, né? Isso daí muita gente tem dúvida, tá? Quando fala aquela doença congênita, ou foi uma doença adquirida, ou é uma característica hereditária, uma característica genética. Qual a diferença desses termos? Ainda que todas as características genéticas sejam determinadas por genes, nem sempre ela é hereditária. Por exemplo, eu nasci, tá? Eu comecei a fumar, né? E isso deu uma mutação nos meus genes e isso me causou câncer, tá? É uma característica genética porque teve uma mutação nos meus genes, tá? Mas eu não nasci com isso, tá? Foi uma alteração genética, então minha depois que eu nasci. Então não vou passar isso para o meu filho. Já algumas outras características, aí sim que vão para os meus óvulos, vai para o espermatozoide do homem, aí sim ela é hereditária. Características congênitas são características que você obtém quando você está no útero da sua mãe, tá? Quando você está se formando, desde o zigoto até o nascimento. Então, todas as características que se acometem enquanto você está na barriga da sua mãe, se desenvolvendo, tá? São características congênitas. E características adquiridas são características que você tem depois que você nasce, ok? Então, por exemplo, um tumor no pulmão, um câncer de pulmão devido ao excesso de cigarro durante a minha vida. É uma característica adquirida, né? Afinal, eu fumei, né? E isso ocasionou o câncer. Não deixa de ser uma característica genética, né? Porque é uma alteração dos meus genes, mas não é uma característica hereditária, não é uma característica congênita, tá? Porque não foi enquanto eu estava no útero da minha mãe, tá? Bons estudos e até a próxima aula.